Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, já falamos sobre a tradição apostólica. A transmissão do Evangelho, ela se faz por ordem do Senhor, oralmente, ou se fez, oralmente, pelos apóstolos na pregação oral, ou por escrito também pelos apóstolos ou homens apostólicos que, sob a ação do Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. No nosso último programa, nós procuramos refletir um pouco sobre a relação entre a Escritura e a tradição. Vimos como Escritura e tradição têm a mesma fonte, que é a palavra de Deus. Tanto a tradição quanto a Sagrada Escritura brotam do mesmo projeto do Pai. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo. Vimos também que Escritura e tradição, se têm uma fonte comum, elas constituem duas modalidades distintas de transmissão da palavra de Deus. A Sagrada Escritura, ela é palavra de Deus porque foi redigida pela moção do Espírito Santo, o carisma da inspiração. Que embora os livros da Bíblia tenham seu autor humano, o autor principal é o próprio Espírito Santo, que assume a responsabilidade primeira daquilo que é que é revelado, para a nossa salvação. Quanto à tradição, a sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus que foi confiada pelo Cristo Senhor aos mesmos apóstolos, para que eles, sob a luz do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, pela sua pregação, eles fielmente conservem, exponham e difundam a palavra de Deus. Aqui o nosso catecismo, no parágrafo 81, está citando mais um texto da Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, sobre a palavra de Deus. Chegamos então ao parágrafo 82. Daí resulta que a Igreja, à qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambos, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Dei Verbum, número 9, citada aqui no nosso catecismo. Aqui nós temos uma diferença muito grande entre a teologia católica e a teologia protestante, porque, sobretudo, desde Lutero, para os protestantes, o que interessa é só a Escritura, só a Bíblia. Só o que está na Bíblia é que é transmissão autêntica da palavra de Deus. Enquanto que a Igreja afirma, a Igreja Católica afirma que a própria Bíblia nasceu da tradição, particularmente o Novo Testamento. Vimos como Jesus, os primeiros escritos do Novo Testamento foram, de fato, escritos, São Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, por exemplo, já vários anos depois da Páscoa de Cristo. E os últimos livros da Bíblia, basta lembrar o Apocalipse, mas também o Evangelho de São João, são livros já bastante tardios, escritos já na virada do século. Então, várias décadas depois que a mensagem do Evangelho tinha sido transmitida de maneira oral, e inclusive que tinham surgido coletâneas escritas, hoje perdidas, de ditos, de milagres ou de feitos de Jesus. Até que os evangelistas foram colocando num texto final o que hoje nós temos como os 4 evangelhos. Então, nesse sentido, a própria Escritura nasce da tradição apostólica, da pregação apostólica, recolhida como tradição oral, transmitida de geração em geração, como escritos
depois consignados no que para nós é hoje o Novo Testamento. Então, a certeza da Igreja não vem apenas da Sagrada Escritura, mas também da Sagrada Tradição. Chegamos então ao parágrafo número 83. Existe a tradição apostólica e existem as tradições eclesiais. Já mencionei em outras ocasiões um livro, uma obra em 2 volumes, com a qual eu tive que me confrontar durante meus estudos em Roma, e essa obra se chama A Tradição, com T maiúsculo, e As Tradições. Existe a tradição apostólica e existem as tradições eclesiais, que são costumes, modos de se falar, de anunciar, que foram surgindo conforme as necessidades das diversas épocas e dos diversos lugares. As tradições podem mudar. Basta lembrar que durante séculos a Igreja celebrou em latim, e depois, com o Concílio Vaticano II, ela passa a celebrar em língua vernácula. A celebração em latim não faz parte da tradição com T maiúsculo. Basta lembrar que Jesus não celebrou em latim, certamente em aramaico, a sua língua pátria, né? Para usar uma expressão que está meio fora de uso, mas era assim que a gente chamava o português nos meus tempos lá do primário, né? A língua pátria. Então, a tradição com letra maiúscula, da qual aqui falamos, é aquela que vem dos apóstolos e que transmite o que estes receberam do ensinamento e dos exemplos de Jesus e o que eles receberam por meio do Espírito Santo. Nós sabemos que nem tudo que os apóstolos ensinaram veio diretamente de Jesus. Basta lembrar toda a discussão em torno da circuncisão que dividiu Paulo e Barnabé de um lado e a Igreja de Jerusalém de outro, porque Paulo e Barnabé insistiam que os pagãos, eles eram salvos pela adesão à fé em Jesus como Senhor e Salvador. Então eles não precisavam passar pelos ritos de Moisés, eles não precisavam ser primeiro judeus para depois se tornarem cristãos, enquanto que a Igreja de Jerusalém, mais judaizante, dizia que não, já que o preceito da circuncisão foi dado por Deus a Abraão e depois a Moisés no Antigo Testamento, e era a marca característica de pertença ao povo eleito, então os pagãos convertidos teriam que se circuncidar. Estava claro que Jesus não tinha falado nada sobre o assunto, porque se ele tivesse falado, a questão estava resolvida. Os apóstolos, os anciãos de Jerusalém, os presbíteros, os líderes de Jerusalém, sob a direção de Tiago, né, e com a presença de Pedro, e também do outro lado Paulo e Barnabé, se reuniram, discutiram e chegaram à conclusão de que realmente bastava a adesão ao projeto de Cristo, sem passar pela circuncisão. Aprove ao Espírito Santo e a nós. Por isso é que a tradição ela vem dos apóstolos e transmite o que eles receberam do ensinamento e dos exemplos de Jesus, mas também o que eles receberam por meio do Espírito Santo. Tudo isso vai formando um tesouro que a Igreja recebe e que deve continuar sendo custodiado, preservado, refletido, transmitido até o fim dos tempos, mesmo depois da morte dos apóstolos. É essa obra do magistério da Igreja. Então, queremos continuar sempre de novo pedindo que o Espírito Santo, autor da Sagrada Escritura, mas aquele que conduz a Igreja à verdade completa, nos ilumine nessa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.